ter a alegria de a cada semana, às vezes planejando durante muito tempo, de então apresentar aquilo que Deus colocou no meu coração. É o que eu faço então agora. Decidi pregar em todos os 3 cultos de hoje, exceto a 5, que será de outro naipe, sobre um título que nós encontramos para Jesus no Antigo Testamento. Há um texto que você conhece de cor, que dá 4 títulos num mesmo verso para o Messias, que nós cremos que é Jesus. A minha primeira pergunta a vocês é: qual é esse primeiro título? Maravilhoso Conselheiro. Os irmãos sabem que nas versões muito antigas eram 5 títulos: Maravilhoso, vírgula, Conselheiro. Depois se percebeu que era um equívoco cometido porque, tanto no hebraico quanto no grego, não tem ponto, nem vírgula, nem 2 pontos, nem aspas, nem travessão. Isso não existia na antiguidade. O texto ia direto. Às vezes nem palavras eram separadas. Então o tradutor, isso há séculos, compreendeu que eram diferentes títulos. Estou empolgado que ficou com essa declaração maravilhosa, mas hoje todos nós já temos a percepção que se trata de uma expressão: maravilhoso conselheiro. E eu fiz uma descoberta, vamos dizer, sobre os textos da Bíblia, no sentido de que, já mencionei isso anteriormente, elas podem ser organizadas, todas as passagens bíblicas, além das históricas, em alguns grupos assim formando. Nós temos na Bíblia mandamentos. Mandou, obedeça. Eu sempre gosto de dizer que o mandamento funciona. Se você crê, o mandamento funciona. E se você não crê, o mandamento funciona. É como a lei da gravidade, né? Eu não acho que exista a lei da gravidade. Aí eu me jogo daqui. Aí eu descubro que existe a lei da gravidade. O mandamento divino é esse. Eu posso crer, eu posso não crer, mas ele funciona. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento. E funciona. Nós teríamos um batismo nessa terça-feira. Mas a mãe do menino não quer. Não teremos o batismo. E eu disse: então vamos esperar até ela querer. Porque ele tem que honrar a mãe. Mesmo que ela esteja errada. Mandamento não é para dizer: bem, eu acho o seguinte, aqui naquele contexto, no contexto de agora. Não, mandamento é para obedecer e ponto. Não concordo, mas vai saber que é real. Eu gosto, mas tenho dificuldade, como ouvimos agora há pouco dessa música final do Estênio Márcios, mas é real. O segundo grupo, eu vou colocar numa ordem diferente que eu tenho utilizado de propósito, é o das promessas. A Bíblia está cheia de promessas, bem como de advertências, mas estamos atendo às promessas. Está cheia de exemplos positivos a seguir, exemplos negativos a não seguir. E está cheia de conselhos. E aí eu tive uma dificuldade. Eu comecei primeiramente, na minha própria mente, de Gênesis, Apocalipse, e deixando quais são esses conselhos. Aí ficou muito grande. Vou ver se alguém me ajuda.
Aí comecei a pesquisar sobre grandes conselhos da Bíblia. E aí piorou. Então, é muito conselho. Eu até pensei em fazer uma pesquisa com os irmãos, qual é o seu conselho predileto. Falei, vai ficar mais difícil a minha vida ainda. Então, eu me concentrei em 10 conselhos. Quando eu terminei, mas só 10. Só que eu não posso pegar 10 num culto. Então, eu dividi. Alguns agora, talvez 3, depois mais 3 às 11 e mais 4 às 19. São conselhos. Você não precisa ouvir, não precisa praticar. Mas se você ouvir e praticar, vai ser muito bom para você. Então, é nisso que eu quero que nós nos concentremos um pouquinho nesses conselhos. Na minha lista primeira, eu os coloquei em ordem canônica, isto é, na ordem que vão aparecendo nos livros da Bíblia, na sequência da Bíblia, naquela sequência Gênesis a Apocalipse. Aqui, eu estou organizando de uma outra maneira para ficar bem encontrado o Antigo com o Novo Testamento. Então, é isso que eu quero fazer hoje, o dia todo, os conselhos da Bíblia. Qual é o primeiro conselho? Não é esse que eu estou colocando. Primeiro conselho é: encham a terra e cuidem dela. É um conselho. Um mandamento? Talvez. Um conselho. E há muitos outros, com Enoque, conselho que ele dá a Caim, há muitos outros, mas eu escolhi como primeiro Gênesis 17, 1 a 3, que vou ler na versão brasileira da palavra assim. Quando, em 1887 a.C., Abraão completou 99 anos de idade, o Deus Eterno lhe apareceu. Abraão, eu sou El Shaddai, palavra hebraica para o Deus Todo-Poderoso. Quero que você seja meu amigo e permaneça sempre íntegro. Vou fazer um acordo com você e lhe darei uma descendência numerosa. Abraão se curvou até tocar o chão. Esse conselho contém uma promessa, mas eu quero me ater tão somente ao conselho. Quero que você seja meu amigo e permaneça sempre íntegro. Nós conhecemos a história de Abraão. É uma história que nós admiramos. Por isso, Abraão, em função daquilo que ele fez, é chamado de o pioneiro da fé, ou o pai da fé. E se você olhar um pouquinho para a história de Abraão, vai ver que, de fato, ele foi um homem absolutamente extraordinário. Qualquer um de nós que mora em nosso país, por exemplo, ouve falar que só tem um Deus e entende. Pode até não concordar, mas entende. Ouve dizer que tem um Salvador que morreu na cruz, pode até não concordar, mas entende, porque essa informação perpassa as nossas conversas, os meios de comunicação, a nossa cultura. Mas imagine você, Abraão, morando numa terra onde havia muitos deuses. E aí, um deles diz: Abraão, o que ele está ouvindo? Mais um Deus que está buscando a minha amizade, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha ação. Mais um entre os muitos da antiga Mesopotâmia. Nós não sabemos o que se passou na cabeça de Abraão, depois Abraão, nunca saberemos. Mas nós sabemos que ele, ouvindo esse chamado de Deus, o atendeu. Quando então Deus o chama, Abraão responde, diz a história, que ele saiu de onde estava, tomou essa decisão, e Ur dos caldeus, rumo a uma terra que Deus iria lhe mostrar, que ele não sabia qual ainda.
Há um episódio lamentável, dramático na vida deles. Seu pai morre, seu irmão morre, mas o chamado continua e a resposta permanece. Ele um dia chega, então, até Canaã. Existe em Israel um portal chamado Portal de Abraão. Não é, evidentemente, de 4 milênios, mas fizeram aquele portal para uma espécie de recordação, um memorial. Muito interessante, muito bem feito, mostrando que foi naquele lugar ali que, em Siquém, que Abraão acabou entrando na terra prometida, porque Deus lhe prometeu que daria aquela terra. Deste conselho, quero que você seja meu amigo e permaneça sempre íntegro. Eu quero lembrar, primeiramente, o seguinte: houve uma amizade entre Abraão e o Deus Eterno, porque o Deus Eterno tomou a iniciativa de ser amigo de Abraão. Esse é o ponto essencial. Não foi Abraão que procurou o Deus Eterno. Foi o Deus Eterno que procurou Abraão. Um outro Abraão, chamado Abraham Herschel, diz que a grande diferença exatamente entre os demais deuses e o Deus da Bíblia é que o Deus da Bíblia é o homem que vai, é Deus quem vai em busca do homem. Na revelação bíblica, repito para ficar mais claro, é o Deus eterno que sai à procura do homem. Por alguma razão, Deus gosta de ter amigos. Segundo o relato nos capítulos 1 de Gênesis, ele vinha todo dia à tardezinha, para usar a expressão aqui de empréstimo do Estênio Marços, ao portão do paraíso, entrava no portão para conversar com o primeiro casal. Deus ama a amizade. Esse é o sentido que quero aplicar aqui. E quando nós olhamos para a história do Filho do Deus Eterno, Jesus, nós vemos que ele também tomou a iniciativa de fazer amigos. Como já disse alguém, amigos improváveis. Todos os seus amigos são improváveis. Já pensou nisso? Pensa diferente de você? Tem uma história diferente da sua? Ele é seu amigo. Jesus tomou a iniciativa e é um texto muito claro que ele diz: eu não chamo vocês mais de meus colaboradores, servos, nas versões antigas. Eu chamo vocês de meus amigos. Diante desse conselho, motivado por essa iniciativa do Deus Eterno de ser nosso amigo, eu não tenho a menor dúvida que estamos todos de acordo que devemos responder a essa iniciativa divina com fé. Quando lemos o Antigo Testamento em conjunto com o Novo Testamento, nós claramente aprendemos que tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo amar a Deus, é uma resposta ao que Deus já fez conosco. Qual foi o mérito de Abraão? Não foi buscar a Deus. O mérito dele foi, ouvindo a palavra de Deus, a voz de Deus, estou de acordo, estou junto, vou participar. Então Deus lhe diz: seja meu amigo. E Abraão diz: é isso que eu quero. O meu convite a você, convite a mim é este: seja amigo, amiga de Deus. Eu mesmo fiquei meditando sobre isso na minha própria vida. E quero lhe dizer, irmão, eu sou amigo de Deus. Você sabe que é um amigo que nunca falha, nunca fracassa, nunca mente,
nunca erra e nunca está ausente. Quem não quer ter um amigo assim? O problema é que, na expressão bíblica, o mundo, a sociedade em que vivemos, pleiteia também a nossa amizade. E aí, às vezes, nós ficamos assim: sou amigo de Deus, amigo do mundo, amigo de Deus, amigo dos meus amigos, mas às vezes os meus amigos me pedem coisas que o Deus eterno pede exatamente o oposto. E aí nós ficamos ali naquela tensão: a quem vamos seguir? Então, meu desejo, você reafirme nesta hora, o seu compromisso é ser amigo de Deus. Isso nos leva então a ser amigos uns dos outros e nos leva a ser amigos da integridade. O que é integridade? Posso definir, usando uma frase de outra pessoa, que ser íntegro é fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Porque integridade pode ser marketing. Pode ser uma maneira de eu mostrar que eu sou A, B ou C, mas eu não sou isso. Mas quando ninguém está vendo, e hoje vocês sabem que o nosso mundo é todo ele filmado em tempo real. É impressionante, não é? Quando você vê os filmes, hoje no mundo real também, você observa os crimes ou outros tipos de delitos cometidos, sempre tem uma câmera. Eu vou descer aqui, quando eu chegar na rua Conde Bonfim, virar à direita para a minha casa, se for possível, eu posso depois pegar um filme dessa caminhada. Aqui eu nunca reparei aqui nessa descida, mas é possível que também tenha nos prédios as câmeras. Mas ser íntegro não é olhar para a câmera, às vezes colocar a mão na frente para não filmar a gente. Quando nós formos flagrados por uma câmera, aquilo que estamos fazendo é aquilo que nós dizemos que somos. Isso é integridade. Eu digo tal coisa, eu faço tal coisa, quando todo mundo está vendo. Não é integridade. Eu digo que sou isso, que penso isso, que faço isso, mas ninguém está vendo. Mas eu continuo sendo fiel ao meu propósito de ser íntegro. Isso é integridade. O convite do Deus eterno a Abraão foi: seja meu amigo e íntegro. E aqui eu faço a seguinte aplicação para seguir ao próximo conselho. Nós só conseguimos ser íntegros se nós formos amigos de Deus. Então, fica esse meu convite. Seja amigo de Deus e, em consequência, você será uma pessoa íntegra. Meu segundo texto, também muito conhecido, conselho que contém também uma promessa, mas quero me ater ao conselho, é Josué 1, 5 a 8, bastante lembrado sempre por nós, que contém muita promessa aqui, mas contém um conselho. Quero trazê-lo. Josué 1, 5 a 8. O Deus eterno disse mais a Josué: saiba que nenhum povo conseguirá lhe resistir. Promessa. Estarei com você, assim como estive com Moisés. Promessa. Não o deixarei. Promessa. Jamais o abandonarei. Promessa. Agora, você precisa ser forte e corajoso, porque é sua tarefa de fazer o povo de Israel herdar a terra que ele prometia no passado aos seus antepassados. Além de ser forte e corajoso, você precisa seguir atentamente todas as orientações que Moisés lhe deixou no livro da lei, que você também conhece. Não deixe de lado esse livro, seja qual for a circunstância.
Se você o seguir, será bem-sucedido em tudo o que fizer e em todos os lugares que for. Não só siga o livro, mas fale dele para o povo. Medite você mesmo em cada uma de suas palavras. Esse será o segredo do seu sucesso. Esse texto nos permitiria aqui ficar horas sobre ele, mas eu só quero me ater. Você precisa ser forte e corajoso, porque essa é a sua tarefa. Na vida, eu sei o que isso implica, nós temos que ser fortes e corajosos. Eu fico às vezes observando as pessoas caminhando pelas ruas, uns mais lenta, outros mais apressadamente, outros mais preocupados, outros menos preocupados. Uns olhando para todos os lados, outros não olhando, uns bem velozes, outros mais devagar. E eu fico pensando, cada um de nós busca um lugar ao mundo, ou um lugar ao sol. Estudo para entrar no curso A ou B, tenho que me esforçar muito para fazer isso, por exemplo, e cada um de nós encontra o seu lugar. É claro que quando nós nascemos, nossos pais disseram, vá ser isso. Mas as coisas não são tão fáceis assim, tão simples assim, que às vezes os desejos dos nossos pais, os nossos desejos, estão em conflito com os desejos do mundo, com a realidade do mundo, com a prática do mundo. Mas é nesse mundo que nós vivemos. Nós não vivemos no mundo ideal. Nós vivemos no mundo real. Isso é muito doloroso. Porque, como já preguei aqui há muitos anos, a mala da vida não é leve. Trazendo então aqui para Josué, nós precisamos ser fortes e corajosos. Eu sei, alguns de nós, por razões as mais variegadas, temos muitas fragilidades. Na verdade, nós somos naturalmente mais frágeis do que fortes. Por isso, é que em meio à nossa fragilidade, esse é o conselho bíblico a Josué e a nós, diante da tarefa que temos na vida, é de buscar a força, porque a vida exige força. A vida exige coragem. Coragem para tomar decisões, coragem para agir, eu diria até mesmo coragem para confiar em Deus. Martin Luther King Jr. tem uma frase que eu aprecio muito, entre as muitas dele que eu aprecio, uma que ele diz o seguinte: para subir uma escada, você primeiro precisa pisar o primeiro degrau. Parece fácil, mas para quem está com medo, para quem se considera fraco ou dar o primeiro passo, o primeiro degrau, não é fácil. Eu me recordo que depois da minha cirurgia de câncer há muitos anos, eu fui à rua pela primeira vez. Acompanhado pela minha esposa, eu fui à rua pela primeira vez. Atravessar a rua, primeiramente descer do elevador, os degraus da escada até o nível da rua, foi muito difícil. Porque eu tinha perdido, por razões da convalescença, a minha mobilidade. E atravessar a rua, com o sinal aberto para mim. Será que vai dar tempo de chegar até do lado de lá? Estou usando essa minha pequena experiência para dizer que muitas vezes na vida nós nos encontramos nessa condição. Imaginem vocês, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, filho de Arão, um gigante. Moisés era um gigante. Ninguém na história da humanidade conduziu um povo durante tanto tempo, com tanto sucesso, a uma migração tão enorme.
Além disso, Moisés tinha uma amizade com Deus eterno, que era algo assim, que a Bíblia diz que ele falava face a face, o que causa até dificuldade a gente de entender, tal a proximidade, intimidade com Deus eterno. Ele vem e diz para Josué: garoto, agora é com você. Hã? Comigo? Como é que eu vou substituir Moisés? Impossível! Agora é com você. Você tem que ser duas coisas. Além de ser obediente à palavra de Deus, à lei, você tem que ser forte e corajoso. Eu imagino que Josué não era forte. Eu imagino que Josué não era corajoso. Por essa razão, Deus lhe diz: seja forte, seja corajoso. Olhando aqui para as pessoas com as quais tenho há tanto tempo convivido, eu observo tantas pessoas com enorme potencial, mas que não realizam por não terem coragem. Como diz Luther King Jr., de pisar o primeiro degrau. Os demais são fáceis. Eu brinco dizendo que doutorado é moleza, mestrado é que é difícil, porque você não sabe como fazer. Depois você fez o mestrado, doutorado, pós-doutorado, então é mais fácil ainda, embora não tenha feito o pós-doutorado. É o primeiro passo. Conversava com uma menina nossa aqui, que faz medicina, começou agora, aqui já temos médicos, alguns, né? Ela dizia: é muito conteúdo. É muito conteúdo. E mas você vai parar? Não, claro que não. Eu vou continuar. Ou seja, já dei o primeiro passo, eu vou prosseguir. Talvez, meu irmão, minha irmã, na sua vida, só falta você dar o primeiro passo. Os demais você vai dar. Essa é a diferença entre alguém que realiza e alguém que não realiza. Mas aí vem o terceiro conselho. Estão todos interligados. Salmo que vocês conhecem de cor também. O Salmo 37, versos 3 e 4 que leio. Confie no Deus eterno. Abraão, seja meu amigo. Josué, seja corajoso. Agora ele diz: Israel, você, confie. Imagine se Abraão ouvisse: eu vou fazer de você uma grande nação e você vai abençoar o mundo inteiro. Como é que vai ser isso? Que confiar implica, em nosso relacionamento com Deus, não fazer perguntas. Porque se a gente fizer perguntas, não vai confiar. É para ir? Eu vou. E aí, imagino que Abraão perguntou: para onde é que eu vou? Eu perguntaria. E Deus diz: vai, no meio do caminho eu mostro. Você iria? Eu iria? Senhor, tu me deste uma razão para pensar, eu vou fazer toda uma teologia a respeito do assunto, né? Tu me ensinaste a pensar com a minha própria cabeça. Dá mais uma dica aí, assim está difícil. O senhor quer que eu vá para um lugar, mas nem diz para onde é que é? Não. Porque Deus estava testando Abraão naquilo que Abraão se tornou o mestre. A confiança, a fé que confia. No meio do caminho eu vou lhe mostrar. O que eu faria? Continuaria sentado. O que Abraão fez? Levantou-se, diz ele, com a sua mulher, com o seu sobrinho e tudo que tinha junto, e foi para uma terra que ele não podia pesquisar no Google Map, nem no Google Earth, não podia, pela simples razão que Deus não disse o nome do lugar para onde ele iria. Isso é confiar.
Porque se Deus é realmente poderoso, se Deus realmente é sábio, se Deus realmente é soberano, se Deus realmente é bondoso e compassivo, e sabemos que Ele não vai nos mandar para a cova dos leões. Não foi Deus que mandou Daniel para a cova dos leões, foi o rei. Mas foi Deus que libertou Daniel da cova dos leões. Confie no Deus eterno. Irmãos, confiar no Deus eterno é o oposto de confiar exageradamente em nós mesmos. É muito interessante isso. Eu vi um diálogo de um morador de rua com o outro. Não sei o que veio antes ou o que veio depois. Eu só ouvi dizer ali, quase cambaleante, o seguinte: eu sou mais eu. Autoconfiança. E enquanto ele continuar naquela autoconfiança, não vai seguir de um modo bom ao longo de sua vida. Porque a felicidade começa com fé, já dizia o pastor Davi Gomes, a nossa felicidade começa quando nós confiamos. E quando nós confiamos, confiamos como Abraão, confiamos como Josué. Confiar é deixar Deus resolver. Você confia? Ou, ó Deus eterno, eu confio em Ti. Tudo deixo no Teu altar. Onde está a outra mão? Não é assim. Eu faço assim. A outra eu guardo aqui. A outra vai ser do meu jeito. E aí, eu entreguei? Não. Se eu pudesse dizer qual é a coisa mais difícil do mundo, eu diria que é confiar, é entregar. Porque todos nós, já escreveu alguém, temos uma paixão pelo controle. Casais se separam porque um quer controlar o outro. Pais e filhos brigam porque um quer controlar o outro. E aí poderíamos ampliar essas relações difíceis. Quando nós confiamos no Deus eterno, nós continuamos a fazer o bem. Quando nós confiamos no Deus eterno, nós nos alegramos com aquilo que nós recebemos. Deus nos dá coisas, talentos. Deus nos dá segundo a sua vontade, que dizemos é perfeita, boa e agradável na vida dos outros. A minha vontade é que é boa, perfeita e agradável. Nos dos outros está escrito em Romanos. Mas na minha, quem manda sou eu. Eu sei o que é melhor para mim. A gente não fala assim com essa ousadia, assim, alguns até falamos, eu sou mais eu, mas em parte essa é a nossa dificuldade. Confiar é quando nós nos alegramos em Deus antes de receber o que Ele já vai nos dar. Eu gosto sempre de lembrar a nossa história. A situação é difícil. Já passei no passado por essa situação. E Deus resolveu. Mas agora não, agora é diferente. Agora é muito mais difícil. Agora não tem realmente solução. Nós não dizemos isso, mas acabamos verbalizando essas coisas. Então, esse terceiro conselho, e paro por aqui, é: confie no Deus eterno e continue a fazer o bem. Cante, não é? Ouvimos agora há pouco, quando está escuro, cante quando ninguém está ouvindo, cante quando está na tempestade, cante. Ouvimos na voz linda agora há pouco nessa mensagem. Confie no Deus eterno, continue a fazer o bem, alegre-se com o que recebeu e fale apenas a verdade.
O texto é suficientemente por si. Eu só quero lhe fazer esse convite. Confie. Eu me faço esse convite. Confie. Abraão, seja meu amigo e íntegro. Abraão, seja forte e corajoso. Abraão, confie. Josué, seja meu amigo e íntegro. Josué, seja forte e corajoso. Josué, confie em mim. Tira esse nome de Josué, Abraão, e põe o seu. Essa é a mensagem para nós. Deus nos ajude a viver de um modo fraterno e amigo do Deus eterno e de um modo integral. Que Deus nos ajude, infundindo em nossas almas, quando faltar, coragem, força, apesar das intempéries e circunstâncias da vida. Deus nos ajude a desenvolver cada vez mais, dia após dia, na confiança, sabendo de fato que aquilo que nós cantamos é verdade. O que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Deus nos ajude. Eu vou continuar no culto das 11 com mais 3 ou 4, 2, não sei, conselhos de Deus para nós. Porque, basicamente isso. Tudo que nós precisamos para ser sábios, santos e serenos, nós temos na palavra de Deus. Deus já deixou o Google Map dele com todos os endereços aqui. Deus nos ajude nessa fidelidade, nessa jornada, nessa caminhada. Vamos então cantar. Eu não sei qual música cantaremos, mas eu acho que não vai ser uma música